Próximo exemplo, concentração, seria medida aqui por uma titulação, né? Concentração do padrão preparado em condição de repetibilidade, vezes o volume da bureta e as suas correções, que a gente já conhece, vezes uma massa molar, dividido pelo volume de preparo da amostra e suas correções. Primeiro passo, vamos calcular as derivadas parciais. Derivada da concentração com relação à concentração do padrão, né? É a derivada de A vezes X. É o próprio A constante. Então, se a variável é a concentração do padrão, todo o resto, repare que ela não está somando ninguém, ela só multiplica, né? Então, todo o resto da equação é a derivada, é só excluir ela, né? Soma dos volumes aqui vezes a massa dividido pela soma dos volumes aqui. Derivada da concentração com relação à massa molar. Massa molar, mesma coisa, ela está multiplicando, né? Não está somando ninguém, só excluir. O resto da equação é a derivada, como está aqui. Porém, quem está dentro do parêntese são 3 volumes, a princípio, no numerador. As derivadas entre eles são iguais, né? Eu trato como sendo uma única variável esse conjunto aqui, essa soma de 3, e excluo essa soma. E aí a derivada fica a concentração vezes a massa molar dividido pela outra soma de volumes. É a mesma coisa. Qual a derivada de uma constante A vezes X? É o próprio A. Derivada da concentração em relação agora aos volumes de baixo, do denominador. São iguais entre si. Porém, como eles estão no denominador, como a gente viu, né, a derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x ao quadrado. Então, eu replico aqui a equação, considero a soma dos 3 como uma variável só, elevo ao quadrado e coloco o sinal de menos na frente. Essa é a derivada de todos os volumes que estão aparecendo no denominador. Elas são iguais entre si. Então, eu já matei todas as derivadas, né? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 variáveis, mas como eu tenho muitas derivadas iguais entre si, eu tive que fazer apenas 4 cálculos, certo? Em seguida, nós vamos escrever a expressão da incerteza de medição. Neste exemplo, eu também não tenho covariância, então considerei todas as variáveis independentes. Incerteza padrão do mensurando, aqui o mensurando y, mas pode considerar a concentração, né? Incerteza padrão aqui da concentração neste exemplo será o somatório quadrático das 8 contribuições, raiz quadrada. Simples assim, né? Primeira derivada vezes a primeira incerteza padrão da primeira variável, derivada vezes a incerteza padrão da segunda variável e vai por aí afora, né? Lembrando, a contribuição de incerteza é o produto que está aqui. A derivada é chamada de coeficiente de sensibilidade. A incerteza padrão é obtida pela estimativa daquela variável, né? Você vai estimar o valor médio da incerteza padrão. Porém, neste exemplo, como estamos estimando o resultado com incerteza padrão combinada, eu vou te mostrar já os valores médios e desvios estimados, ou incertezas padrão estimadas, para cada variável. Será o próximo slide. Veja bem. Suponha que cada grandeza, concentração, volume, as suas correções, a massa molar, os volumes de preparo e as suas correções já estão dadas aqui sempre. O valor à esquerda do mais ou menos é o valor médio, o valor à direita do mais ou menos é o seu valor de incerteza. Afinal, eu aplico as operações da esquerda para a direita, né? Para construir o intervalo, eu vou fazer 0,098 mais ou menos 0,004, ou 0,004, formando um intervalo de valores prováveis para cada variável, né? Obviamente, algumas correções você pode notar que elas são muito pequenas, às vezes são 0, às vezes elas têm a incerteza muito alta, mas é isso mesmo, né? Claro, uma correção de calibração, muitas vezes, ela tem o valor médio 0, o valor médio dela é pequeno, os erros sistemáticos são pequenos e a incerteza acaba sendo maior do que eles. Isso não tem problema nenhum, certo? Concentração, então. Cálculo do valor médio, ou estimativa do valor médio, substitua os valores médios de cada variável na operação que foi definida pela equação do mensurando. Concentração do padrão, vezes o volume observado na bureta mais as suas correções, vezes a massa molar, dividido pelo volume utilizado para o preparo mais as suas correções. Isso dá um resultado de 1,974, aqui a princípio.
não vou me preocupar com casas decimais e algarismos significativos antes de chegar no resultado. Eu só vou me preocupar lá na expressão do resultado. Incerteza padrão combinada da concentração será: substitua cada derivada aqui calculada previamente, né, e a sua incerteza padrão que foi dada, supondo que aqui já está na forma de uma incerteza padrão: 0.004, 0,07, 0,02 e por aí afora, né? Fazendo a soma quadrática de todas as contribuições, das 8 contribuições, eu tiro a raiz quadrada e chego num resultado de 0,086. Né? Para essa unidade em questão, o resultado então publicado seria: concentração é igual a 1,974 mais ou menos 0,086 gramas por litro. Lembrando sobre algarismos significativos, né? O GAN permite até 2 algarismos significativos na incerteza. Portanto, eu não posso aqui colocar 0,0861, por exemplo, 862, não posso, são 3 algarismos significativos. Os algarismos que eu não conto são os zeros à esquerda, né? Mas aqueles algarismos que têm o significado, eu tenho que contar os valores a partir do zero, né? A partir do zero, o primeiro valor diferente de zero em diante. Aí o zero à direita eu também conto. Então esse valor aqui são 2 algarismos significativos. E eu observo agora, para escrever a média, né, o valor médio, o número de casas decimais. Então, se eu mantenho 2 significativos aqui, o 8 e o 6, eu tenho que ter 3 decimais para representar esses 2 significativos. Portanto, eu vou colocar a média como 3 decimais, 1,974 mais ou menos 0,086, para fazer o intervalo, com o mesmo número de casas decimais dos 2 valores, gramas por litro. Esse seria o resultado do nosso segundo exemplo. Esse foi o tópico 11. Obrigado pela atenção e espero você no último tópico, o tópico 12, que será estimando o resultado com incerteza expandida. Até lá!